Ok, voltamos. O Ayrton já me passou aqui a informação que eu estou certo. Dona Amélia era avó do Tico, era a mãe do Zeca, né, que foi durante muitos anos gerente e sócio do Bar Ângelo. Agora você vai lembrar quem é. Não, sim, mas Hélio... Pai do Tico. Isso. A gente está falando aqui, o Ayrton é outra relíquia nossa, esportiva. Sim. Um dos maiores narradores e comentaristas esportivos do país e até fora, porque ele também Portugal, participou em Portugal. anos. Quer dizer, a importância do Ayrton no esporte para a gente é muito grande. Quantas vezes o Ayrton levou o nome de Teresópolis e ainda leva. Então, a memória do estádio Antônio Salvatore, do campo Teresópolis, leva muita gente. Alguns árbitros aqui, eu sei que Minga, Joelis, Lilinho, Newton Delgado, quantos árbitros ali que conviveu, marcando, tendo a vida dele dentro do campo ali, correndo Rocha da torcida, se escondendo no vestiário. Isso tudo a gente viveu. Mas ele botou aqui que Dona Amélia deu uma surra num soldado com guarda-chuva. Cara, eu me lembro dela, não lembro dessa surra não, mas eu me lembro muito dela. E realmente é avó do Tico, né? E o problema da arquibancada, como ela é única de um lado, a torcida ficava de um lado da arquibancada e a outra torcida do outro. Não tinha como não sair junto. Todos teriam que sair juntos na mesma escada. Então, era a possibilidade de uma confusão. Naquele portãozinho do meio ali, de descer e sair por aí. Não tinha jeito, a torcida tinha que sair junto. Quem perdeu saía raivoso, quem ganhava feliz, mas era uma mistura do triste com o alegre, porque não tinha lugares independentes para sair uma torcida e outra. Eu vi muita coisa ali no Campo Teresópolis, gente, para mim é um passado. Bom, mas a gente tem que continuar com essa luta e vamos continuar com essa luta. Eu quero ouvir a Luciano. Luciano, eu convoquei toda a sociedade, eu acho que é uma luta toda, que todos têm que entrar, inclusive a CBF e você, pela sua família, né? Fez parte daquilo ali. Sim. Agora falou de Zeca Pimentel, que eram donos do Cinearte lá no Alto. Zeca, Jaime e Júlio. Eram donos do Cinearte lá no Alto. E todos eram da diretoria do Teresópolis, família do seu Álvaro, Alvinho e tantos outros ali do Alto da região. Zé Barbeiro, que faleceu agora recentemente. Deni Neves, que a gente não falou. Deni está aí, esteve aqui ontem comigo. Isso, então. Né? Esteve aqui e ficou divino hoje aqui. Foi presidente de Teresópolis. Na realidade, agora, o Antônio Salvatore, que era meu bisavô, era o presidente do Teresópolis Futebol Clube durante um período, lógico. Sim. E depois eu lembro assim, de me contarem, né, da família contar, que ele passou essa presidência justamente para o meu avô, que era o José Rego Pimentel, que era o Zeca. Pai do Mauro. Mauro Salvatore. Dr. Mauro Salvatore. Meu padrinho, inclusive. Então, tem essa história que está ali nessa situação, né? Outro fato também, pode contar com a gente como Conselho da Cidade. E aí eu já falando como presidente empossado do Conselho da Cidade, eu já tinha comentado isso numa das reuniões do Conselho da Cidade, essa possível, né, perda do Teresópolis Futebol Clube, do estádio municipal. Então conte com o Conselho da Cidade também nessa luta para a gente também encorpar essa gama de pessoas e entidades preocupadas com isso, né? E conte também com o Sinduscom, né, qual também sou presidente, que a Construção Civil não tem interesse nenhum, eu quero deixar bem claro, a Construção Civil de Teresópolis não tem interesse nenhum de acabar com o patrimônio da cidade. Se há alguma especulação nesse sentido, de que vai virar empreendimentos ou vai virar alguma coisa, não são de empresas de Teresópolis. Né? De repente pode estar sendo noticiado alguma coisa de alguém de fora do município, mas eu tenho certeza que as empresas de Teresópolis têm essa consciência e não vão adotar uma questão ali, porque é um patrimônio da cidade e todo mundo comenta sobre essa questão. Tá? Com referência a essa dívida, Alexandre, 452 mil de IPTU, essa dívida está na prefeitura. O que acontece? Essa situação jurídica, Hélio, ela vai complementar, porque quando for discutido isso, tem o débito. O máximo que a prefeitura vai conseguir fazer é executar o débito. Mas creio eu, né, não trabalho com a parte de corretagem, mas aquela área ali vale muito mais, vale um bom dinheiro. Então, assim, a dívida, ela só impede, por exemplo, vamos imaginar na pior hipótese aqui, de que o clube realmente comprove que é o dono e queira vender. No ato da venda tem que quitar os débitos junto ao município. Não transfere. Senão não transfere. Então o máximo que a prefeitura vai conseguir é receber a dívida que está aí, não fica para trás, porque não lavra a escritura e não faz o registro com débito de IPTU. Da mesma forma também que ser feito recolhido os impostos de TBI da venda, porque vai ser uma venda normal.
né? Eu volto aqui a dizer, a gente tem a escritura da década de 63, né? Da década de 60, de lá para cá ocorreram muitas coisas, tem que buscar o registro do imóvel, ver em nome de quem que está, para se discutir quem é o proprietário, e a partir dali, se for, o município realmente não tem mais condições, é do Teresópolis Futebol Clube, na pior das hipóteses, pensando num cenário muito ruim, ele vai fazer a venda, se ele tiver que fazer a venda, o incorporador, a pessoa que for comprar, tem que quitar com os débitos, os tributos têm que ser recolhidos para se efetivar. Aí não tem o que ser feito, infelizmente. Mas o município pode desapropriar, se for o caso. O município pode desapropriar. Aí é uma outra hipótese do município pegar, né, bem lembrado aqui pelo Farid, o município, a gente perdeu realmente, porque o ideal é que se continue com a briga, né? Eu não sei, não tive acesso ao processo, não sei como está a briga de retomada do município em relação à frente ao Teresópolis Futebol Clube. Se o município perder efetivamente e o terreno for declarado, ou se bater o martelo é deles, a outra opção que tem é o município fazer a desapropriação, mas aí vai ter que pagar, valores, né? Aí vai ter que fazer o pagamento normal, não tem jeito. Porque isso é um trâmite imobiliário, não tem como fugir muito, Hélio, entendeu? Infelizmente, assim, a gente parte de documentação, embora tem todo esse histórico, tem todas essas condições, a gente está falando aqui de 60, mais de 50 anos. Então, assim, até a questão da prescrição, da decadência, tem tudo isso que envolve, né? O direito, ele não perpetua. Bom, né? De qualquer maneira, tem uma briga jurídica grande nisso aí. Existe, aí tem que saber de quando começou essa briga jurídica, se ela já não prescreveu, se já não deu a decadência, porque você tem essas questões do Instituto do Direito. Então tem toda uma questão jurídica que precisa ser discutida. A história é importante? Vai pesar? Vai. Mas é importante destacar aqui, eu não posso deixar de, como advogada, dizer que existe a questão jurídica e da legalidade. Se cumpriu-se todos os trâmites, não tem muito o que ser feito. Agora, eu acho que um dos artifícios que pode, nesse caso, né, e vai continuar essa discussão, vai continuar toda essa questão, porque nada impede de continuar, é a questão do tombamento. Sim. Eu acho que o tombamento, ele de certa forma, ele vem para garantir, né, que o patrimônio não seja depredado, que a história seja mantida. Sim. Né, e, de certa forma, ele congela aquilo ali num determinado momento, tira um pouco o interesse econômico. Porque passa a não ter aquele né? interesse de quem vai querer investir, por exemplo, para derrubar o estádio, construir um prédio, não fazer. Exatamente, né? Porque não nós tem temos aqui, uma acho que imóvel, se eu não me engano, acho que o Alpina, a Taberna Alpina, acho que é Taberna tombada, Alpina, né? sim. É tombada. Nós temos exemplos aqui de outros patrimônios aqui que são tombados para garantia da cultura do município, né? Então tem um interesse público ali. Eu, claro, convivi com leis, fazendo e discutindo leis muitos anos, mas não sou advogado. Me esclarece um fato aqui que eu acho que é bom que a população também tenha esse conhecimento. Uma lei de tombamento, ela pode ser revogada? Pode. Porque pode ter um prefeito ou vereador fazer uma lei de tombamento e ter uma outra Câmara ou um prefeito com outro objetivo e a lei ser revogada É mais e não ter difícil mais o acontecer, tombamento. mas pode, porque inclusive o prédio, porque você não pode deixar lá de eterno, que vamos imaginar, você tomba um determinado local e com o passar dos anos, passou lá, sei lá, já 50, 60 anos, aquela Perdeu o objetivo. naquela finalidade não tem mais, né? Você precisa daquela área para criar uma outra coisa de interesse público muito maior. Né? Às vezes até o patrimônio está deteriorado, já só Ou tá até ali, para umas instalações mais entendeu? modernas, manter entendeu? o mesmo, mas vamos imaginar, o patrimônio está lá deteriorado, porque com o tempo a família foi perecendo durante o tempo, ninguém quis mais ter interesse em cuidar, então aquilo vai deteriorando. Você não pode manter aquilo ali só porque tem uma parede lá que o restante do prédio já foi ruína. Então você revoga para poder derrubar e transformar aproveitar aquela área de uma outra forma. Uhum. Não vejo impedimento. Bom, agora depende da Câmara de Vereadores. Eu acho que de toda a sociedade em Teresópolis e de todos aqui em Teresópolis, e eu não descarto aí até pedir uma ajuda da CBF. Se buscar na CBF alguma coisa, que a CBF ela vai ter interesse também em ajudar o município naquela área. Posso até afirmar isso, que a CBF não nos deixaria. Aí cabe ao Executivo, né? Cabe ao Prefeito, Executivo, o secretário, não de Relações Institucionais, que nós não temos, mas o secretário de Esporte fazer esse caminho, né? Discutir a partir daí, a né? necessidade e a história que o campo tem, e o local tem. Bom, documentos todos têm. Agora vamos aguardar os acontecimentos, me dá um comercial, é rápido, a gente volta já e já na reta final do nosso programa.